Emagrecer e se manter magro é mais simples do que você imagina e não exige grandes conhecimentos super complexos, muito pelo contrário. É só você seguir um passo a passo super básico e simples de entender que eu vou te passar aqui nesse vídeo. E para começar o nosso papo, a gente precisa falar da alimentação, é óbvio. Quando a gente pensa em se manter magro, a gente está falando em manter uma ingesta de calorias que faça sentido para manter o nosso corpo e não sobrar muitas calorias, porque aí elas vão virar gordura. A gente fala de metabolismo, que você está gastando de calorias por dia, e aqui a gente pode dar um exemplo, 2.000 calorias. Se você ingerir 2.500 calorias, essas 500 calorias, elas vão virar o quê, Ranizito? Banha! Vai virar banha. Se manter magro pressupõe, pelo menos, você estar gastando 2.000 calorias e consumir 2.000 calorias. A gente chama isso de uma dieta normocalórica. Quando você consome proteína, essa proteína, ela faz com que o seu corpo libere hormônios da saciedade. E no seu intestino, ela vai fazer isso liberando um hormônio chamado GLP-1. E é exatamente esse hormônio que vai fazer com que seu corpo todo entenda, ele tá bem, não preciso mais de comida. O Ozempic é exatamente uma imitação desse hormônio. A dica que eu já te dou aqui é: consuma mais proteína. Se você consumir mais proteína, você vai ter menos fome e com isso você vai ingerir menos comida, fazendo com que ingira menos calorias. E quando eu falo das proteínas, a gente já começa a pegar um gancho que é o preparo dessa proteína. Eu falo pra você, é legal você comer proteína. Carne vermelha, peixe, frango, ovos. Mas e se você pegar aquele bifão bonito de filé mignon e fizer ele a milanesa? Vai fazer com que ingira muita gordura por conta da fritura envolvida. E a gordura tem uma grande quantidade de calorias, ela vai te engordar. Se for, claro, consumida em excesso. Prefira sempre um preparo grelhado ou assado, porque aí não tem a adição dessa gordura toda. E lógico, isso aqui também se estende às suas escolhas do dia a dia no modo geral. Sempre prefira os alimentos que tenham um preparo que não leve gordura. Um refrigerante, zero saudável, né, mano? Você pegar um refrigerante normal, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, mas você tem que tomar um cuidado aqui. 200 ml de qualquer refrigerante normal tem uma quantidade de açúcar menor do que 200 ml de um suco de laranja. E aí você pode trocar o refrigerante por um suco natural integral, achando que está fazendo uma baita de uma escolha. Sim, você vai estar fazendo a nível de saúde. Porém, a nível de calorias, não é legal. Já se você consumir refrigerante zero, você vai estar consumindo quantas calorias? Zero. Existem opções saudáveis e também com baixas calorias. E a gente vai para as frutas que têm uma densidade calórica muito baixa. Suco de melancia, suco de limão, suco de morango. E a gente fez um vídeo, inclusive, com 16 alimentos com quase zero calorias. E nesse vídeo tem várias frutas que se encaixam nessa questão aí. E o interessante é que se você consumir essas frutas, duas coisas vão acontecer. A primeira, você vai diminuir a sua vontade de comer doce. Vou até trazer aqui para você uma fruta que eu como todos os dias, que é o melão. Tem uma baixa quantidade de calorias e uma fruta docinha. Mas ainda tem uma outra questão. Com as frutas, você está ingerindo uma quantidade de fibra muito interessante. E isso vai te ajudar a nível intestinal e absorção desses carboidratos. E outras fontes de fibra que são interessantes você colocar na sua dieta são os vegetais. Tem muita gente que não gosta de comer, mas existem coisas que a gente come porque são gostosas e a gente tem prazer com aquilo, e existem outras coisas que a gente come porque aquilo vai nos dar prazer de se olhar no espelho. Eu vou falar pra ti que eu não consigo mais fazer uma refeição que não tenha esses vegetais, de tanto que eu já me acostumei e eu sinto falta. Então você vai construir isso aí também na sua rotina. No final das contas, o seu corpo, ele quer engordar. Gordura é energia estocada. É como você ter aí reserva de emergência, que se fala tanto hoje no mundo dos investimentos. Tudo que ele vai fazer é colocar um grande prazer do paladar em comidas que vão te proporcionar acumular essa gordura toda. Então, se você se deixar pela vontade de comer as coisas, você não vai comer de forma saudável. Existe duas formas de se alimentar. Existe aquela forma que você vai matar a fome e existe se nutrir. Quando você se nutre, existe ali uma refeição com proteína, carboidrato, vegetais, salada, gorduras boas. É muito mais racional
racional montar essa refeição. Agora, matar fome? Não. Você abre um pacote de bolacha e você mata. Até agora, eu falei pra você sobre você se manter consumindo uma quantidade de calorias que te ajuda a se manter magro. Porém, agora a gente vai falar em aumentar o gasto calórico. Se você tiver o seu corpo gastando mais calorias, você vai poder até consumir mais calorias e se manter magro. Caraca, é tudo que você queria ouvir, né? Eu vou conseguir continuar comendo pra caramba e se manter magro. É mais ou menos isso mesmo. E a principal ferramenta dentro disso é construir músculo. Eu peso hoje na casa ali dos 102, 103 quilos. Se a gente levantar quantas calorias eu gasto por dia para manter o meu físico e comparar com uma outra pessoa com também 102, 103 quilos, mas que tenha menos músculos do que eu tenho, essa pessoa ela vai precisar de muito menos calorias para manter esse corpo. Se nós dois consumirmos a mesma quantidade de calorias, eu me mantenho magro e ela engorda. Então o que a gente vai fazer aqui é tornar o seu corpo uma máquina de queimar calorias. Então a gente está falando de construir músculo. Os melhores exercícios para fazer isso são os exercícios de força. Existem diversos, mas eu vou puxar a brasa para minha sardinha aqui e falar da musculação. Tanto ela vai fazer você construir essa máquina de queimar calorias, como também vai te trazer um físico mais estético. Não existe nenhum outro esporte que deixa o corpo mais bonito quanto a musculação, porque trabalha de forma pontual nos músculos para construir a estética corporal. E tanto a musculação vai te ajudar a se manter magro, como também vai definir o seu corpo. Se você tiver um percentual de gordura baixo, mas tiver poucos músculos, você vai definir o quê? A definição muscular é a soma de duas coisas, da redução de gordura e da hipertrofia. Então isso junto vai trazer aquele físico definido, aquele físico bonito. Ah, Larson, mas eu não gosto de musculação porque é muito chato. Tem que ir lá e aí faz a série, aí para. Essa é uma maneira de treinar musculação. Existem diversas. Existem formas mais dinâmicas de trabalhar. Existem exercícios que você vai adorar fazer e aqueles exercícios que você vai detestar fazer. Na época que eu era personal, eu olhava para os exercícios e identificava os melhores exercícios e passava ele para os meus alunos. Conforme eu fui me desenvolvendo, eu comecei a fazer da seguinte maneira. Ao invés de eu te passar um exercício que ele é maravilhoso, mas você não gosta, eu posso escolher um exercício que você gosta, mas às vezes ele é meio que nota 8. Você concorda comigo que é melhor fazer um exercício nota 8 que você gosta de fazer, do que fazer aquele exercício nota 10 que você não quer fazer de jeito nenhum? O rendimento psicológico é melhor e o rendimento para o seu corpo, para a sua estética, também vai ser melhor. E aí, com isso, eu tô te trazendo o que está aqui na sua frente de mais atual, juntando todas as estratégias que a gente tem na ciência para produzir um efeito melhor para o seu corpo, com de entender como é o ser humano e o que funciona melhor para uma pessoa ou para outra. Você pode ser meu aluno e sentir tudo isso acontecendo com um time que eu preparei para fazer esse processo. Esses profissionais, eles vão estar no seu WhatsApp, nutricionistas, personagens, fisioterapeutas, te acompanhando e ajustando treino e dieta do jeito que funciona melhor para você. A gente tem um cuidado de colocar os alimentos que você prefere na sua dieta e os exercícios que você gosta mais. Se você quiser conhecer todo esse trabalho que a gente faz, tem o link aqui embaixo. Clica aí. E se você não gosta de um sistema mais convencional da musculação, é possível fazer um sistema mais dinâmico que se chama circuito. Basicamente, é uma sequência de exercícios que você vai fazendo um após o outro. Quando você termina o último da lista, você volta a fazer o primeiro. E também dá para fazer de uma outra forma. Olha só. Imagina que você vai fazer um exercício de peitoral. No intervalo do peitoral, você poderia fazer um exercício de bíceps, por exemplo. E aí, no intervalo do bíceps, você faria peitoral de novo. A gente chama isso de bissérie. Se for montado de uma forma estratégica, vai tirar essa sensação de treino parado, que para algumas pessoas a musculação representa, e vai te trazer os benefícios de estar fazendo esses exercícios, de construir esse músculo, mano, te manter magro, sem fazer grandes esforços. Agora, se mesmo assim você vira para mim e fala assim, Larson, na moral, eu não gosto de musculação, você pode fazer outras modalidades que te traga conforto e prazer ao fazer. Você quer ver uma que acaba agradando muitas pessoas? É o CrossFit. Então o CrossFit tem ali dentro os seus exercícios de força, tem resistência, tem de força pura e, mano, é super dinâmico. O importante aqui é você fazer alguma atividade que construa músculo no seu corpo. O mesmo peso de duas pessoas diferentes, porém, uma com mais músculo que a outra, o gasto calórico é super diferente. Consequentemente, isso vai interferir na alimentação. E se agora eu te falar que existe uma forma de você perder gordura em
repouso. Você vai estar no sofá assistindo Netflix e seu corpo vai estar queimando gordura. Dentro do nosso corpo, a gente tem uns bichinhos que se chamam mitocôndrias e elas são responsáveis por pegar a gordura, pegar o oxigênio, bater esses dois e transformar isso em energia. Será que existe uma forma da gente deixar essas mitocôndrias mais fortes para fazer com que elas peguem mais gordura e transformem em energia? Se você está produzindo energia por meio da gordura, o seu corpo não está utilizando o músculo para produzir energia. Então vamos aprender como deixar essas mitocôndrias maiores, mais fortes. Exercício aeróbico. É o quê? Se eu tivesse contado para ti no começo que era exercício aeróbico, você já não ia gostar. Mas agora que você entendeu a capacidade que esse tipo de exercício tem, faz sentido pagar esse preço. Você pode fazer aquele básico lá na esteira, caraca, pelo menos uns 20 minutos. Quantas vezes você conseguir fazer por semana? Quanto mais vezes você fizer por semana, melhor o resultado. Mas tem também aquele tipo de exercício que a gente chama de HIIT, que é aquele negócio de correr que nem um desesperado. Quando você não estiver aguentando mais, reduz a velocidade para fazer com que o seu corpo também se recupere. Quando estiver ali num ponto que já consegue acelerar novamente, assim você faz. Esses dois modelos vão fazer isso com o seu corpo. Vai torná-lo uma usina de produzir energia através da gordura. E se você juntar toda essa parte do treino de força com toda essa parte do cardio, você vai produzir no seu corpo uma coisa que a gente chama de flexibilidade metabólica. Isso vai ser maravilhoso quando você tira férias, por exemplo, ou quando você acabar comendo coisas fora da sua dieta, porque o seu corpo ele vai criar uma maneira que ele entende que aquilo não é o padrão. Não vai ser aquela coisa, fiquei uma semana de férias e aí já engordei pra cacete. Não, ele consegue amortecer o impacto dessas alimentações que estão fora daquele plano para se manter magro. Esse cara é foda. Vou te trazer agora uns truques para potencializar a queima de gordura e com isso você se manter magro. A primeira coisa é você começar a construir um hábito a se manter mais ativo. Se você trabalha no computador, começar a cada 1 hora, cada 2 horas, dar uma volta, ir no banheiro, respirar um ar fresco. E aquele lance de você subir uma escada ao invés de usar a escada rolante, eu sei que no primeiro momento isso pode ser mais difícil de implementar, mas o que você tem que pensar é quanto de energia o seu corpo gasta se ele ficar sentado. Agora, quanto de energia ele gasta se você levantar e dar uma volta. Uma outra coisa que é super fácil de fazer e vai te ajudar a ficar mais exposto no dia, o seu cérebro vai funcionar de forma melhor e vai ficar menos impulsivo para comer aqueles chocolatinhos, aquelas coisas gordurosas. Sono. Se você dormir melhor, todo o seu sistema vai funcionar muito melhor no dia seguinte e você vai ter menos apetite no dia seguinte. Quando se dorme mal, desregula um sistema de controle de apetite que a gente tem entre hormônios que se chamam grelina e leptina, ou seja, você vai ter vontade de comer muito mais. E não só isso, uma noite ruim de sono faz com que o seu córtex pré-frontal trabalhe pior, fazendo assim com que você não consiga se controlar a essas vontades de comer chocolate, gorduras e por aí vai. Uma noite bem dormida vai fazer com que você se mantenha magro com mais facilidade. A gente já fez vídeo aqui no canal ensinando como cuidar do sono e trazendo várias questões que vão fazer com que o seu sono seja melhor. E uma outra coisa que também é super legal é um manipulado da Oficial Pharma que se chama Sossegar. Ele tem em sua fórmula alguns compostos que vão potencializar o seu sono. Eu não passo uma noite sem ele. Vou falar para você aqui embaixo, eu tenho um link que leva para o site do Oficial e você tem um cupom de desconto lá para aproveitar esse produto e ainda pagar menos por ele. A dica que eu vou te dar agora é para você que dá aquela pisada na jaca, no dia seguinte fica com aquela consciência pesada, às vezes vai para academia, faz 1 hora de cardio, tenta queimar essas calorias extras que você consumiu. É a pior coisa que você pode fazer. Tentar compensar esse estrago que você fez no dia anterior. Ao invés de você tentar queimar essas calorias, é muito melhor que você vá fazer um bom treino de força, e a musculação ela se encaixa aqui, e aproveite essa energia extra que você consumiu para fazer um treino mais potente. Um treino de musculação mais potente vai repercutir em mais músculo. E você já entendeu que mais músculo, mais queima calórica, seu físico mais bonito e você se mantendo magro com mais facilidade. Aproveitando esse gancho da musculação, eu vou te indicar esse vídeo aqui, ó, que são os 10 mandamentos, o treino perfeito de musculação. Esse vídeo vai te ensinar como treinar melhor para ter mais resultados na musculação. Mano, clica aí,
Videozaço.